né? Bom lembrar. É uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje. Nós temos alguns informes para a gente poder passar para vocês, discutir aqui com vocês, e também, depois, né, nós temos aí uma discussãozinha do último tema que está faltando aí para a gente fechar nosso curso, e a gente não poderia deixar de passar para vocês, tá? E aí nós vamos passar os informes, depois a gente abre a discussão, né, do material que já está disponibilizado no portal, que é o último tema para que a gente feche o nosso curso. Nossa prova já tem data marcada, né, e aí nós já estaremos, depois dessa discussão de hoje, nós estaremos já aptos para fazer nossa provinha, tá bom, pessoal? Então vamos iniciar aí falando, né, primeiro ponto, né, falando do trabalho de vocês, né? Eu queria agradecer, parabenizar quem pôde participar, né, dos alunos. Sei que foram poucos, porque o encontro de economia foi no dia de semana, né, muitos trabalham, mas quem pôde participar aí, parabéns, pôde presenciar também, né, um debate de alto nível com especialistas, né, extremamente renomados, né, e assim, o conhecimento não está só dentro da sala de aula, né? Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é uma sala virtual, então o conhecimento não está só aqui nesse debate, o conhecimento está nesses encontros, nesses congressos, e aí por isso que eu fiz questão de montar o trabalho em cima desse encontro, porque é a oportunidade que vocês têm de participar e pegar a prática, né? De participar desses eventos, que é o momento que você tem de poder questionar um pesquisador, uma pessoa que está apta, né, a responder questões sobre aquela temática, né, que foi desenvolvida, e que dificilmente a gente teria oportunidade de questionar uma pessoa dessa em outra situação, tá bom? Então, aí, parabéns mesmo quem pôde participar. Pessoal, então, é o seguinte, o trabalho de vocês, né, eu já estou finalizando o trabalho de vocês, vou estar disponibilizando as notas no portal, como igual a prova, né? E o trabalho valeu 8, né, como vocês bem sabem, né, eu tive que fazer um ajuste, mas a nota total do trabalho não foi alterada. É só ajustar a distribuição por causa do problema técnico que nós tivemos lá, a questão dos livros, né, que não foram disponibilizados dentro daquilo que a gente tinha planejado, né, a comissão organizadora colocou que os livros seriam disponibilizados numa data e, infelizmente, devido a questões técnicas, não pôde cumprir. E aí tivemos que mudar também nosso trabalho, né, para que vocês não ficassem no prejuízo, ninguém ficou prejudicado, tá bom? Recebi o trabalho de vocês, alguns alunos me procuraram, né, porque eu acredito que a gente teve algum problema técnico, que o sistema, o portal, né, fechou uma hora antes, né, alguns alunos me procuraram, mandaram para o meu e-mail, eu já até abri um precedente de aceitar trabalho por e-mail, coisa que eu não aceito, devido a esse problema, tá bom? E aí eu fui contactado por alguns alunos, e a gente tentou, né, fez um novo ajuste para poder também estar analisando cada caso. Estou analisando cada caso, né, os alunos que mandaram aí por e-mail, tem gente até que mandou no WhatsApp, tá? Mas, enfim, os casos estão sendo analisados e vocês não serão prejudicados, tá bom? Assim que finalizar, a gente vai estar distribuindo as notas, né, 8 pontos no máximo, tá bom? E tem ótimos trabalhos, né, ótimos fichamentos, bem escrito, contemplando realmente todos os elementos principais das palestras. Fiz questão de assistir todas as palestras aí, para que a gente pudesse ter uma dimensão melhor, né, do que vocês colocaram aí no fichamento, tá? Então está muito bem feito, e enfim, a gente vai fechar nossa nota do seguinte aspecto: o trabalho vale 8, está todo ajustado direitinho, faltam alguns detalhes aí para finalizar, vai ter a nota 8 lá. Não se preocupe, tá? Por enquanto, quem tira a nota máxima vai ficar com 8. Os outros 2 pontos já tem uma atividade avaliativa aí para vocês. Então, já está disponível no portal uma atividade avaliativa para que vocês, com prazo de entrega, está tudo explicado aí, para que vocês possam fazer e ter direito aos 2 pontos que junto com os 8, vão complementar os 10 pontos desse item da avaliação de vocês, que são atividades e trabalhos, né? Então, aí eu disponibilizei, tem um material que já está disponível,
né, é um texto, né, tem mais um texto aí, que é um texto que fala sobre política econômica, que é a contribuição da macroeconomia, é a política econômica keynesiana, né, é a contribuição de Keynes, que a gente vai falar aqui hoje também sobre essa temática, tá bom? Então, tá aí para vocês disponível. Vocês vão fazer um fichamento desse texto. Tá lá o texto, eu coloquei de novo o texto. Tá lá, acho que é o quinto texto, se eu não me engano. Tá lá o texto, vocês vão pegar o texto, fazer uma leitura do texto e depois fazer um fichamento, né? Lembrando que o fichamento é um texto corrido, ressaltando as partes mais importantes do que o autor contemplou no seu material. Vocês vão fazer o fichamento e vão estar encaminhando para mim. O fichamento pode ser feito em dupla, tá lá, né? O ideal é que façamos em dupla. Tá? Aí vocês vão fazer e vão estar encaminhando para mim dentro do prazo estabelecido. O prazo de entrega, eu coloquei o prazo oficial é dia 22 de novembro, tá? Dia 22 de novembro é o prazo oficial para entrega do fichamento. Entretanto, né, a gente teve aquele problema de horário. Aí seria no dia 22 às 23 horas e 59. Só que como a gente está com aquele probleminha, e os técnicos ainda não me passaram se eles vão conseguir ou não reverter isso, né? Não sei se é horário de verão, que o sistema está programado, né? Os técnicos não passaram isso ainda. Eu coloquei 1 hora a mais. Então, na verdade, você vai ver lá, depois você vê no portal, vai estar lá que a entrega, né, é o dia, vai estar 23 à meia-noite e 59. Então, eu joguei 1 hora a mais lá no portal, tá? Para que, se voltar 1 hora, você fica com a entrega oficial, que a entrega oficial é dia 22 às 23h59, né? E eu joguei 1 hora a mais para que, se voltar, você fica com essa entrega oficial. Se não voltar, né, quer dizer, se o sistema for, os técnicos resolverem a questão, vocês vão ter 1 hora a mais para poder entregar. Então, ninguém sai prejudicado. Mas eu vou pedir a vocês, de antemão, que não deixem para a última hora para entregar essa atividade, se programem, né? Por isso que eu estou dando um prazo longo, para que vocês possam estar fazendo o fechamento desse quinto texto, que já está disponível tudo no portal, e esteja enviando para mim. Vai ser em dupla. Não precisa cada aluno entregar um fichamento. A dupla vai entregar um fichamento só, com o nome dos dois integrantes, tá? Importante colocar o nome dos dois integrantes no fichamento. É um fichamento só para os dois integrantes, para a dupla, tá bom? Aí é só fazer e tá me entregando. Vocês têm no portal um vídeo aula, como se faz fichamento, porventura alguém está com dúvida, tá lá na vídeo aula, como se faz fichamento, tal. É um texto corrido, né, que a gente vai colocar os elementos principais que vão estar no material do autor indicado, tá bom? Então, aí com isso a gente fecha aquela coluna de atividades e trabalhos aí de vocês, né, totalizando, né, no caso, 10, né, porque 8 pontos do trabalho do encontro de economia, mais 2 pontos dessa atividade que está sendo colocada aí para vocês estarem fazendo. Tá? E também, vocês fazendo essa atividade, automaticamente vai ajudar, porque vocês já estarão estudando para a prova, né? Porque a atividade é em cima do último texto que a gente vai ter para a nossa provinha, que a gente vai estar fazendo, né? E também eu aproveito aí para poder alertá-los que a nossa prova, né, ela muito provavelmente vai ser nos moldes do que foi a P1 que vocês fizeram, tá? Questões objetivas, questão discursiva, vocês vão ter um prazo amplo para poder estar fazendo essa prova, tá? Aí eu me refiro à minha prova somente, tá? Então é importante, né? Eu não tenho autonomia para falar de outras disciplinas de outros professores, então é a minha prova, vocês vão ter um prazo amplo para estar fazendo, como a gente fez a AP1, tá? Só está faltando resolver se vai ser no Google Class, como a gente fez a P1, ou se a gente vai usar o AVA. Estou tentando fazer ela no AVA, que o AVA ele contabiliza quando você me envia, né, tal. No Google Class, se porventura for, e no Google Class vai ser igual a gente fez a P1, que vocês vão enviar para mim, ele não vai contabilizar lá o envio, mas o Class manda todas as informações para mim, tá? Você vai clicar no link, ele vai abrir a prova no Google Class, e aí você vai responder, vai enviar para mim um envio só, vai
quando tiver certeza, marca as objetivas, faz a discursiva e envia para mim. Aí se enviou para mim, chega todas as informações aí para mim na provinha de vocês, tá bom? E aí, muito provavelmente, quando estiver próximo aí, né, a prova de vocês deve ser na última semana, eu acho, de novembro, né, se não me engano. Eu devo estar colocando um vídeo, tal, direitinho, explicando, mas assim, a nossa prova não tem nada demais, dentro daquilo que a gente tinha conversado, né, ao longo do semestre, o conteúdo é toda a discussão pós a P1, né, a primeira prova, tá? Então, toda aquela discussão nossa, que a gente fez a partir da primeira prova, né, os textos que estão lá, é só você olhar no portal, tá lá P1, aí tem todos os textos, todas aquelas videoaulas que estão pós os textos, tudo aquilo ali que vai ser cobrado na nossa provinha, tá bom? E mais essa última discussão, esse último texto que a gente já disponibilizou para vocês, que é o texto que fala sobre política econômica retirado da obra do nosso querido autor Eduardo Fortuna, tá? Que vai estar aí, a gente vai falar sobre o texto hoje, né, para a gente poder já fechar nossa discussão do nosso curso, tá bom? Então, o trabalho foi falado, a atividade avaliativa também de vocês, né, já foi comentado, e também a provinha também já foi comentada. Tá tudo, gente, tá tudo no portal. Acessem o portal, retirem o material, assistam as videoaulas, porque tem várias videoaulas lá, com orientações, né, sobre os conteúdos, e basicamente era isso. Eu vou abrir para vocês, se porventura alguém tiver alguma dúvida sobre esses 3 pontos primeiro, né, o trabalho, né, que é o do encontro, a atividade avaliativa e a nossa prova. Tiver alguma dúvida, a gente vai aproveitar e esclarecer vocês agora. E alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui. Não, por enquanto não. Tem mensagem aqui não. Alguma dúvida aí, pessoal? Ficou do trabalho, da atividade avaliativa e da nossa provinha? Ou está tudo tranquilo? A gente pode prosseguir? Professor? Sim. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Edilene. Sim. É que eu perdi o início aí. Tá sendo gravada essa aula? Sim, tá. Tá. A gravação está ativada. A prova vai ser só desse texto aqui, desse último texto? Não, não. A prova é todo o conteúdo depois, né, pós, eu falei pós, né, na que eu estava falando, após a P1, tá? Então, você tem aquele texto de estrutura de mercado, né, tem um textinho da estrutura de mercado, que a gente já discutiu exaustivamente, e tem mais um outro texto. Eu só conferir aqui, vocês, né, só conferir Era aqui. só estava com essa dúvida, mas depois da P2. Isso, depois da P2, só conferir aqui para dar a data direitinho. Exatamente, só conferir aqui material. Nossa prova foi dia 18, né, 18 de setembro. Aí você tem o terceiro texto de economia em diante. O terceiro texto foi disponibilizado dia 23 de setembro. O terceiro texto, né, tem videoaulas, né, tal. Aí você tem o quarto texto também, que é a estrutura de mercado, e o quinto texto, que é esse sobre política econômica. 3 textinhos, são textos bem pequenos, né, na verdade, né? Então, são 3 textos aí para nós, toda a nossa discussão após a P1 é o que a gente vai estar cobrando aí na provinha de vocês, que é dentro daquilo que a gente já fez mesmo, né? Questões objetivas, questão discursiva, tá? Como a gente fez a P1, tá, Edilene? Deu para entender aí, Edilene? Sim. Beleza. Mais alguém Obrigada. tem alguma dúvida de nada? Mais alguém tem alguma dúvida aí sobre o trabalho, prova e atividade avaliativa? Né? Se tiver alguma questão aí, que aí até ajuda aí os outros colegas também, que pode ser dúvida de outros também. A Dilene lembrou uma coisa interessante, a gravação está ativada, né? Nós vamos depois estar disponibilizando a aula, como a gente sempre faz, né? A gente disponibiliza a aula aí para que vocês possam ter acesso posteriormente, né? E ajude aí no estudo aí de vocês, tá bom? Então tá, pessoal, vamos tocar para frente. Nós vamos falar um pouquinho do texto aí, do quinto texto, do último texto da nossa discussão, que fala sobre política econômica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma repassada geral nos pontos principais do texto,
tá? A gente vai trabalhar um pouquinho de conceito, vamos falar os pontos principais. Quando eu finalizar, aí nós vamos abrir para perguntas. Vocês anotem as dúvidas, eu acho que fica melhor assim, tá? Vocês anotem as dúvidas, e aí depois a gente abre para perguntas, porque aí, né, sua dúvida pode ser a dúvida do colega. E também fica melhor para quem estiver assistindo a aula, quando vocês forem estudar posteriormente, fica melhor também para você ver contínuo, né, explicação contínua do texto, e quem tiver interesse de ver as dúvidas aí, depois pode estar assistindo também. Tá bom, pessoal? Eu vou projetar um material aqui, né? Só um minutinho. Projetar aqui o material. Aí eu queria que vocês me ajudassem aí depois, deixa eu só abrir aqui. Eu só preciso que alguém aí, de preferência, coloque para mim se está vendo a projeção. Aí, se está dando para visualizar. Os alunos Ito e Dilene, por favor, a professora Karen, né, que ela está encarregada aí de depois distribuir o material para que vocês possam estar acessando aí o material trabalhado por ela, tá? Dilene e o nosso querido aluno Ito, tá bom? Depois ela vai estar acessando aí para vocês, tá bom, meninos? Pessoal, vocês conseguem visualizar o slide? Por favor. Se alguém puder falar aí, abrir o microfone e falar, me ajuda. Estão conseguindo aí visualizar o slide, pessoal? Tá sim, professor, estou vendo. Ah, que ótimo. Muito obrigado, muito obrigado. Beleza. Então, vamos lá. Saiu, né, a apresentação. E aí, pessoal, olha só, nós entramos agora numa parte, né, do curso que nós vamos falar sobre macroeconomia. Nós saímos daquela discussão lá da estrutura de mercado, que era microeconomia, que era a contribuição neoclássica. Agora nós vamos falar um pouco da contribuição keynesiana. Lembra da escola keynesiana? Vamos falar um pouquinho da contribuição keynesiana. Nós vamos falar um pouco agora da macroeconomia. A macroeconomia, ela parece estar mais próxima da gente, vocês vão ver isso daí, tá? Então, a macroeconomia é o quê? É o que nós chamamos, né? A macroeconomia a gente chama de política econômica. Por quê? Porque a gente vai ver claramente a ação de um ente federativo, no caso o governo, né, na economia. É o que Keynes prega, lembra? O governo deve intervir para poder tirar o país de uma crise cíclica, né? Ao contrário dos neoclássicos ali, que acham que o governo não deve intervir, deve prover os bens públicos. Então, aqui, basicamente, nós vamos falar de política econômica, que é a relação do governo e do sistema financeiro nacional, né? Traduzindo, é a intervenção do governo na economia. Toda vez que o governo faz sua intervenção, né, ele efetivamente, né, ele altera, ele muda o rumo da economia, tá? Do seu país, da sua região, da sua cidade, e por aí vai, tá bom? Aí tem uma definição aí para vocês que eu coloquei, olha, o que é política econômica, né? Esse aqui é uma miscelânea de vários autores, né, com base no Eduardo Fortuna, no material de Eduardo Fortuna, mas eu acho que esse conceito aí é um conceito mais simples e muito claro, né, do que é a política econômica. Coloquei para vocês, o conjunto de ações do governo que consiste em acelerar ou frear a economia. O governo quer fazer com que a economia cresça, ele vai acelerar. Se ele quer que a economia, que ele freie, que a economia desacelere, então ele vai literalmente pisar no freio, tá bom? E eu venho com duas expressões técnicas aí para vocês. Em alguns livros do texto você vai ver o seguinte, ó, vai ouvir assim, vai ler, né? A política econômica do governo é expansionista, ou a política econômica do governo é contracionista. O que é isso, gente? Simples. Expansionista, o nome já entrega, né? Significa uma política econômica que vai fazer a economia crescer, acelerar. Contracionista é uma política econômica que vai fazer a economia desacelerar, frear. Tudo bem? Vocês ouvirem esses termos, é importante você já fazer essa relação. Por que é importante a economia crescer, acelerar? Porque é o seguinte, quando a economia cresce, né,
No país, se produz mais, se presta mais serviço. Se você produz mais, né, as empresas precisam contratar trabalhadores, gera renda. O trabalhador que está desempregado vai ter uma oportunidade, vai ter renda, vai consumir. Isso gera um ciclo virtuoso na economia que faz a economia toda crescer. Tá? É por isso que é crescimento. É você fazer com que aumente a produção e aumente a prestação de serviço. Com isso, se contrata mais pessoas, se gera mais renda e aumenta o consumo. Isso faz a economia crescer. Tá bom? Por que é importante a economia crescer? Porque você diminui o desemprego. Você gera renda, aumenta o consumo, produz mais, presta mais serviço, reduz o desemprego. Isso é bom para todo mundo. Agora, por que é importante o governo fazer a economia desacelerar, de frear a economia? Porque é o seguinte, gente, tudo na vida, né, tem prós e contras, né, tem efeitos colaterais. Se a economia cresce muito, pode gerar inflação. A inflação é um mal, uma coisa ruim. A inflação pode fazer com que o seu dinheiro que você ganha, o seu suor, né, trabalha direto, ganha aquele pagamento, ele tem uma perda de poder de compra. Ou seja, aquela compra mensal que você faz de R$200, no outro mês, se você for fazer a mesma compra, comprar os mesmos itens da mesma quantidade, você já não consegue comprar mais por R$200. Você precisa de 280. Isso é inflação. É perda de poder de compra. O que você comprou no passado, com R$200, você já não compra hoje com o mesmo valor. Você precisa de mais. Tá? E isso faz o seu orçamento ficar apertado. Por isso que é ruim, né, a inflação. Então, quando a economia cresce muito, ela pode gerar inflação, que é ruim para todo mundo, é um efeito negativo para todo mundo. Né? E isso faz com que o governo, em alguns momentos, para evitar que gere no país uma inflação descontrolada, o governo vai lá e pisa no freio. Tá bom? E ele tem mecanismo, ele tem ferramentas. Tá? A política econômica é coisa muito ampla. Então, assim, o governo vai ter mecanismo e ferramentas para poder fazer, para poder frear, para controlar a sua economia. Então, assim, nada pode ser feito na política econômica sem controle. Se tiver um crescimento, um crescimento descontrolado, é essa palavra que eu queria lembrar, é preciso frear. É igual você estar na BR-101, numa reta, você pisa lá, você está a 180, 200 por hora. De repente, você visualiza uma curva. O que você faz? Você vai frear. Senão você passa reto. Não é isso? A mesma coisa com a economia, tá bom? E aí, vocês guardem isso. Vocês podem ouvir no livro texto política econômica expansionista, que é a aceleração, é o crescimento da economia. Ou política econômica contracionista, que é o quê? Desaceleração, é o freio da economia. Tudo bem? Como que o governo faz isso? Olha, o governo, como a política econômica é algo amplo, ela pode ser dividida em algumas áreas. E o governo pode trabalhar em algumas áreas da política econômica. Tá? Então, tá aí algumas áreas da política econômica. Aqui, na classificação do nosso querido Eduardo Fortuna, na obra dele, no livro dele, ele divide a política econômica em 4 áreas principais. E são essas que eu quero que vocês guardem. São essas que a gente vai estar repassando. Tá? Então, você tem a política monetária, fiscal, cambial e rendas. São essas áreas. O governo pode agir em uma área só, ele pode agir em 2 áreas, 3 áreas, nas 4 juntas. Ou pode agir em apenas uma. Tá? Então, basicamente é isso. Né? O governo, a política econômica, ela é a ação do governo. Né? O governo tenta controlar a economia, colocá-la nas rédeas. Para isso, ele vai ter que atuar nas áreas. Ele vai julgar qual é a melhor área naquele momento para eu poder trabalhar e eu vou estar executando, controlando a economia, dando rumo para a economia, né, da forma que eu acho mais conveniente. Tá? Se a economia crescer, é bom para todo mundo. Gera emprego, produz mais, presta mais serviço. Tudo bem? Só que não pode ser um crescimento desordenado. Se for desordenado, pode ter efeitos colaterais. Endividamento do governo, inflação, tá? Aí o governo tem que controlar isso. O crescimento está desordenado, ele tem que controlar, tem que dar um freio na economia. Aí ele vai estudar qual a melhor área. São 4. Nós vamos repassar todas as áreas, tá? Para que vocês possam entender. Vamos lá na primeira? A primeira área, política monetária.
é a área monetária. O nome já pode, alguns alunos podem estar, né, já tem ideia do nome, outros não. A política monetária, nós estamos trabalhando com moeda. É a moeda circulando. Aí, quando eu falo moeda, não é só a metálica, é o papel também. Estou falando de moeda. Controle. Olha o conceito que eu coloquei aí. São ações do governo que visam o controle da liquidez do sistema econômico. Liquidez. O que é liquidez? Vou traduzir o economês. Controle da liquidez do sistema econômico. Vou traduzir, hein? Bem simples. O governo quer controlar a quantidade de moeda que está em circulação. Sabe? É a moeda que está em circulação. Se você for num banco, no caixa eletrônico, você saca a moeda. É essa moeda que o governo quer controlar, a quantidade. Por que é importante controlar a quantidade de moeda que está em circulação no sistema econômico? O sistema econômico, né, são todas as nossas relações comerciais, né, financeiras que nós temos. Tá? É um termo técnico que sintetiza, né, é um sistema que sintetiza todas essas relações que nós temos, comerciais, financeiras. Se eu pago um boleto, eu estou diante de uma relação financeira. Tá? Então, o governo tem que controlar a quantidade de moeda que está circulando. E aí eu vou usar um pouquinho o conhecimento, principalmente os alunos que têm um pouquinho mais de idade, né? Vamos voltar no tempo, 1993. Vamos voltar. Um aluno que tem um pouquinho mais de idade, tem gente que nem nasceu, né? Nessa data. Quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar comigo. Em 1993, se você fosse ver o valor do seu pagamento, a maioria das pessoas recebia, assim, 300 mil cruzeiros, né? A moeda da época, né? Enfim, 300 mil, 400 mil. Mas se você fosse ver na prática, aquilo ali não valia quase nada. Você ia no banco, pegava um bolo de dinheiro, só que aquilo ali não valia quase nada, porque nós vivíamos um período de hiperinflação. A taxa de inflação de 1993, cara, estava em torno, aproximadamente, de 2.400% ao ano. Eu estou falando de taxa de inflação anual. Para você ver a loucura que era em 1993, hein? Isso aí não estou falando da década de 60, de 50, não, 93. Quem tem um pouquinho mais de idade sabe o que eu estou falando, vivenciou isso daí. Então, como eu sei, professor. Oi? E como eu sei. Né? Quem está falando, por favor? Dilene, né, Dilene? Não estou chamando vocês de velho, não, Dilene, pelo amor de Deus, hein? Não, eu estou falando que 93 não é. 93 é um período aí. Nada com 1 milhão, professor, e pouco. Sim, verdade, verdade. Sem dúvida, sem dúvida. É porque, assim, quem viveu, quem já era um pouquinho grande, né, em 93, vai lembrar desse período. Então, assim, naquele período você tinha uma quantidade enorme de moeda circulando, por isso que você tinha muita inflação. Era um período de hiperinflação. Então, o controle da quantidade de moeda circulando é um instrumento que faz com que você controle a inflação também. Porque quanto maior o volume de moeda circulando, mais pressão inflacionária. Aí, em 1994, no ano seguinte, em julho de 94, lançaram o Plano Real. Qual foi a estratégia do governo? Pegou a quantidade de moeda, na hora que ele lançou o real, a quantidade de moeda que circulava em 94 era pouca demais. Era assim, era uma quantidade extremamente reduzida. Eu acho que o melhor termo é esse, né? A quantidade de moeda circulando em 1994 é extremamente reduzida. Por quê? Para evitar a pressão inflacionária. Aí você já não tinha um salário de 400 mil, 1 milhão, você não tinha mais. Você está entendendo por que controlar a quantidade de moeda é importante? Então, essa área monetária é o controle do volume. Aí, olha só, volume, quantidade, é a mesma coisa, tá? Tem texto, tem autor que fala bem assim, controle do volume de moeda circulando, controle da quantidade de moeda circulando, controle do número de moeda circulando, tudo é a mesma coisa. Só que você vai ter literaturas que o cara vai falar bem assim, controle da liquidez, que é a mesma coisa de quantidade, de volume, de número de moeda. Anota aí, o controle da liquidez é a mesma coisa, né, da quantidade, do volume de moeda. Parece uma coisa estranha, mas não, o cara quer controlar a quantidade. Então, assim, se você enxuga a quantidade de moeda, reduz a quantidade de moeda, você tem menos pressão inflacionária. Por isso o governo se utiliza dessa área
da política econômica, tá bom? Deixa eu só ver se tem algum aluno aí querendo entrar na sala, galera. Rapidinho aqui. Não, por enquanto não tem. Então tá beleza. Deixa eu voltar aqui para a projeção. Aí. Tudo bem? Agora, você pode estar se perguntando, olha, como que o governo controla a liquidez? Aí nós temos 5 instrumentos. 5 instrumentos. Nós não vamos entrar em detalhes de cada instrumento agora. Nós vamos esperar nosso próximo encontro em outra disciplina, mais para frente, que a gente vai discutir aí sim como que funciona cada instrumento. Agora você precisa só de conhecer, né, que na política monetária você tem 5 instrumentos para controlar a liquidez. Depósito compulsório, redesconto e empréstimo de liquidez, que é a mesma coisa, né? Redesconto e empréstimo de liquidez, operações do mercado aberto, que são aquelas que envolvem títulos públicos, controle e seleção de crédito, taxa de juros. Tá? Então, assim, são 5 ferramentas. Se o governo quer controlar, né, a quantidade de moeda que está em circulação, ele tem 5 ferramentas para utilizar. Tem os técnicos, né, tem técnicos muito bem pagos do governo, que ele vai optar por usar uma ferramenta, 2, 3, 4, pode usar todas, né, se for o caso, tá bom? Eu vou dar um exemplo prático que vocês conhecem mais, tá? Vamos pegar a ferramenta número 5. Embora o Eduardo Fortuno não trabalhe abertamente com essa ferramenta, eu fiz a inserção porque a maioria da literatura especializada trabalha com a taxa de juros como instrumento de política monetária, tá bom? A taxa de juros é o seguinte, é aquela taxa Selic, né? Selic com S, tá? Selic, C mudo no final, né? S no início. Sistema de liquidação e custódia significa Selic. É a taxa de juros oficial do governo, né? O governo aumenta, diminui, está em torno de 2% ao ano. Tudo bem? Então, assim, quando o governo quer desacelerar, quer frear a economia, né? O governo aumenta, né, o governo, para ele poder sinalizar para o mercado que o custo do crédito está mais caro, né? Quando o governo quer frear a economia, diminuir o consumo, como que ele freia? Reduz o consumo. Ele aumenta a taxa Selic. Aí de 2 passa para 5, 6, 7. E aí ele sinaliza para o mercado dizendo o seguinte, olha, o custo do crédito está mais caro. Aí as pessoas vão pensar assim, então eu não vou comprar aquele apartamento agora, eu não vou casar agora, eu não vou comprar aquele terreno agora, entendeu? Não vou trocar de carro agora, tudo mais caro. Quando ele quer acelerar a economia, ele reduz a taxa Selic. Então a Selic é usada para outros fins também, mas um desses fins é o controle da quantidade de moeda de circulação. As ferramentas funcionam basicamente nesse sentido. Cada ferramenta tem a sua funcionalidade. E a funcionalidade específica não é preocupação para vocês agora. Vai ser numa próxima disciplina. Tá bom? Eu só quero que vocês entendam o seguinte. A política monetária, né, a intervenção do governo na área monetária da economia tem 5 ferramentas. E você tem que lembrar, né? Depósito compulsório é uma, redesconto é outra, operações no mercado aberto é outra, controle de seleção de crédito e taxa de juros. Tá bom? Se ele mexer numa dessas, ele está mexendo na área monetária da economia. Vamos adiante? Depois, se tiver dúvida, vocês façam as perguntas no final, tá bom? Uma outra área é o que nós chamamos de política fiscal. Você, com certeza, você deve ter ouvido falar aí, você liga o noticiário, jornal, aí o jornalista fala bem assim, o governo vai fechar o ano com déficit fiscal monstruoso, 800 bilhões de reais. Você deve ter ouvido falar. Né? A política fiscal do governo, né, esse ano mudou. Tá? Aí eu coloquei o conceito aí, é a área fiscal. Então saímos da área monetária, vamos para a área fiscal. A área fiscal do governo, né? Essa área fiscal, olha só, na verdade, o que é essa área fiscal? São ações do governo voltadas ao controle de receita e despesa. Vou traduzir em uma palavra, orçamento. Na área fiscal, o governo controla o seu orçamento, receita e despesa. Tá? Então, se o governo quer controlar, ele quer, né, executar uma política econômica expansionista, fazer a economia crescer,
ou uma política econômica contracionista, fazer a economia desacelerar, ele pode utilizar a área fiscal, tá? Controle de receita e despesa, tá bom? Então, o governo controla esses dois instrumentos. Como? Receita são os impostos, despesa, o gasto público, tá? Se o governo quer controlar, né, as suas receitas e despesas, o ideal dele é o seguinte: as despesas serem menores do que a receita. É lógica, isso aí é uma coisa intuitiva, tá? Então o governo quer fazer o quê? Que ele quer controlar isso, ele diminui gasto, aumenta a arrecadação, cria impostos, aumenta alíquotas, né, o percentual de impostos, ele pode aumentar, reduz o gasto. Com isso, é você em casa, no seu orçamento. Você corta suas despesas e faz uma hora extra. Arruma um outro trabalho. Está entendendo? A relação é muito parecida. O governo pode fazer isso. Mas, de repente, o governo tem um projeto muito igual esse ano, né? Pandemia, o governo criou auxílio emergencial, aumentou o gasto. Aí o gasto superou a receita, né? Superou a arrecadação de impostos. Por isso que eles falam em déficit fiscal, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada. Tá? Isso aqui o governo pode controlar isso daí, né? Gastando menos ou gastando mais, né? Num ano excepcional, que é um ano de pandemia, o governo pode gastar mais, que é o que está fazendo, ou o governo pode gastar menos, que é o que ele estava fazendo antes da pandemia, tentando, pelo menos, né? Gastar menos. Tudo bem? Essa é a área fiscal da nossa economia, tá? E ele vai ter dois instrumentos. Ah, Ricardo, o governo pode mexer somente na área fiscal? Sim. Ele pode mexer só na área monetária? Sim. Quem vai decidir isso? Os técnicos, a equipe econômica do governo, que vai decidir. Tá bom? Então, mais uma área aí para nós, né? Já vimos a monetária, a fiscal, né? Daqui que sai aquela questão de déficit fiscal, né? Política fiscal, quando você ouvir falar, você fala, estão falando de orçamento, receita e despesa. Guardaram? Tá? Aí você tem uma outra área que é muito importante. Muita gente fala bem assim, Ricardo, isso aqui é difícil. Política cambial. Cambial, gente, isso aqui é muito complicado. Hoje você vai ver que não tem nada demais nisso. Tá? Prometo a vocês, tem nada demais nisso. Vamos aprender aqui de uma forma tranquila. Olha só. Eu coloquei um conceito aqui para vocês, tá? Coloquei assim, política cambial, né? São ações do governo que visam o controle da taxa de câmbio através da compra e venda de divisas. Primeiro, cambial, eu estou falando... Por que cambial? Porque eu estou falando de relações internacionais. Eu estou falando de compra e venda de produtos com países diferentes. Tá? São transações internacionais. Por isso que eu estou falando de câmbio. Taxa de câmbio, olha só, presta atenção no conceito. É a relação, né, de troca entre a moeda nacional e uma divisa. Que divisa, anota aí, é a moeda estrangeira. Pode ser qualquer uma, dólar, pode ser euro, tá? Pode ser qualquer uma, Guarani, lá do Paraguai, tá? Qualquer uma moeda. Divisa. Quando você ouvir falar em divisa, para a economia, eu estou falando de moeda estrangeira. Na maioria das vezes vai ser o dólar, tá? Então, a questão é o seguinte, aqui o governo tenta controlar a taxa de câmbio. Tudo bem? É aquela relação. Hoje, se você vê lá, aí está lá, $1 vale R$ 5,48. Isso é a taxa de câmbio. É a relação de troca. Se eu for trocar uma moeda pela outra, né, eu tenho que conhecer essa relação que existe. $1 equivale, né, a R$ 5,48 hoje. Isso é a taxa de câmbio. Tá? Relação entre a moeda nacional, o real, e uma moeda estrangeira, chamada divisa. Divisa para nós é moeda estrangeira. Na maioria das vezes vai ser o dólar, mas poderia ser outra. Anota isso, tá, pessoal? Tá? E a política cambial, né, o governo vai controlar esse mercado de câmbio,
é importantíssima porque ela envolve dois agentes econômicos que são importantes: importadores e exportadores. São importantes, tá? Quem são esses agentes? Os exportadores são quem? São agentes econômicos que produzem, eles muitas das vezes produzem internamente, ou são aqueles que adquirem produtos aqui dentro e vendem para o exterior. Tá? Exportador é o cara, vamos pensar no cara que produz, ele produz uma mercadoria aqui no Brasil e vende para qualquer outro país de fora. Tudo bem? O exportador. Tá? Como ele vende uma mercadoria aqui, né, ele pega uma mercadoria que ele produziu aqui e vende lá fora, ele recebe em dólar. Então, guardem na sua cabecinha: exportador produz internamente, vende para outros países. Recebe em dólar, porque a maioria dos contratos são fechados em dólares, né? Recebe em dólar, tá bom? Quem é um importador? Importador é o cara que vai no exterior, adquire mercadorias e traz para o país de origem dele. Tá? O cara que compra lá fora mercadorias e traz para cá. Então, os importadores, eles, na maioria das vezes, ele tem reais, é aquele agente que possui aquela mala cheia de reais, só que ele vai no exterior comprar mercadorias lá fora, ele precisa de trocar reais por dólares para poder comprar. Tudo bem? Então, o importador tem reais, quer trocar por dólares, para ele poder comprar a mercadoria, né? Lá fora. Tá bom? Os exportadores, eles vendem as mercadorias lá fora, recebem dólares. Aí, para operacionalizar aqui dentro, né, do seu país de origem, ele precisa trocar por reais. Entenderam a diferença? Né? O importador já tem reais, vai precisar trocar por dólares para poder comprar a mercadoria lá no exterior. Tá? O exportador recebe em dólares e para pagar seus fornecedores aqui dentro do Brasil, ele precisa trocar por reais. Então, vamos dar um exemplo prático. Olha só a situação que eu coloquei. Vamos supor que, no começo de outubro, a relação estava assim, ó, $1 equivale a R$6. Tá? Começo de outubro. Aí, vamos analisar cada agente. Vamos pegar um importador. O importador, ele tem reais, quer trocar por dólares para comprar mercadoria lá de fora. Foi isso que a gente combinou? Ele vai pegar R$6, vai na casa de câmbio, que é um lugar onde pode transacionar divisas, né? O cara pode comprar e vender moeda estrangeira. Vai na casa de câmbio, dá R$6, recebe $1. E aí vai comprar seu produto lá no exterior. Isso daí, no início de outubro, eu tinha falado, né? Só que aí, hoje, ele volta à casa de câmbio para fazer uma nova troca. Só que o que aconteceu com a taxa de câmbio? Ó, diminuiu. Tá? Hoje, no início de outubro está aqui, ó, $1 vale R$6. Hoje, $1 vale R$4. É claro que isso aqui é hipotético, tá, gente? Tá? Só para vocês entenderem. Hoje, ele ao invés de dar R$6 e trocar por $1, ele precisa dar 4 e trocar por $1. Então, assim, para o importador, ele gasta menos para receber o mesmo dólar, vocês concordam? Então, para ele, essa alteração na taxa de câmbio, de diminuir a cotação, tá ótimo. Concordam? Tá excelente. Porque o cara gastava R$6 para comprar $1, agora ele gasta 4, tá ótimo. O importador, ele já tem reais. Agora vamos pensar no exportador. Eu falei que o exportador é aquele cara que vende a mercadoria no exterior, recebe em dólares, e para operacionalizar aqui dentro do Brasil, ele precisa trocar por reais. Tá? Então, olha só, ele vai, no início de outubro, ele vai lá na casa de câmbio para trocar. Ele tem dólar, troca por reais. Aí ele vai lá na casa de câmbio, dá $1, o exportador, tá? Dá $1, recebe R$6. Tudo bem? Aí, hoje, ele volta à casa de câmbio, fez outra operação, volta à casa de câmbio. A taxa de câmbio mudou, ele dá $1, né, o mesmo valor que ele deu no início de outubro, só que agora a atendente dá R$4 para ele. Aí ela vai falar para ele: não, o senhor, a taxa de câmbio mudou. Agora, $1 vale R$4. Então, você compreende que para o exportador a situação ficou pior? Ele antes recebia R$6, quando ele dava $1, agora ele recebe 4. Tá bom? Então,
Se a taxa de câmbio diminuir, para o exportador é péssimo, para o importador é ótimo. Tá? Beleza, pessoal? Eu ouvi um barulhinho aqui, eu acho que tem gente querendo entrar. Deixa eu ver aqui. Ah, tem gente querendo entrar. Deixa eu liberar aqui. Pronto. Já liberei. Deixa eu voltar agora. Entendeu? Aí eu fiz um outro aqui exemplo, olha só. Mas alguém deve estar perguntando, Ricardo, se porventura o dólar, ao invés de passar de 6 para 4, se ele aumentasse, aí as coisas vão se inverter. Lembram vamos analisar de novo? O importador, agora, ó, um dólar vale R$6 no início de outubro, e hoje um dólar vale R$8. Hipotético, tá, gente? Isso aqui é só para a gente exercitar um pouquinho e entender. Para o importador, lembra do importador? O importador tem reais, né? Quer trocar por dólar para comprar o produto no exterior. Aí ele vai lá no início de outubro, aquela mesma história, dá R$6, recebe $1. Só que hoje ele volta lá, aí a atendente fala bem assim, ó, os seus R$6 já não dá mais para comprar $1, você tem que pagar 8. Aí o importador vai ficar, pô, mas no início de outubro era 6, agora é 8, a taxa de câmbio mudou. Então, assim, nessa situação onde a taxa de câmbio aumentou, para o importador está péssimo. Ele gasta mais para conseguir o mesmo dólar. Tudo bem? Agora, vamos analisar o exportador. O exportador, ele vai no início de outubro, né, ele dá $1, recebe R$6. Porque o exportador vende a mercadoria no exterior, recebe em dólar, aí vai trocar dólar por reais. Hoje ele volta lá, dá o mesmo dólar, só que agora tem que dar R$8 para ele, para o exportador. Vocês compreendem que para o exportador ficou excelente? Tá? Então, assim, a política cambial, o mercado cambial, é como se fosse, sabe, uma guerra entre importadores e exportadores. Cada um vai querer uma taxa de câmbio mais satisfatória. E o governo controla a taxa de câmbio no seguinte aspecto, comprando ou vendendo divisa, no caso, moeda estrangeira. O governo tem um estoque de moeda, né, vamos colocar de dólares e outras moedas também, que a gente chama de reservas cambiais, e quando precisa reduzir a taxa de câmbio, passar de 6 para 4, deixa eu voltar lá, 6 para 4, né, ele coloca dólares no mercado. É tipo aquele princípio da abundância e da escassez, se tem muito produto em circulação, o preço dele cai. Se tem pouco produto, lembra da água, quando o rejeito de lama aí tomou conta do Rio Doce? Eu fui comprar uma garrafinha de água, quase R$10, uma garrafinha de água, pequenininha, porque ficou escasso, né? Então, dessa forma que o governo controla a taxa de câmbio, né? Se deixa o dólar escasso, retira dólares da economia, ele compra os dólares, né? Ele retira da economia, a taxa de câmbio aumenta. Se o governo começa a vender o dólar, colocar dólar em circulação na economia, né? A taxa de câmbio diminui. Tá bom? É esse princípio que dá. Tá? Eu ouvi um barulhinho aí também, deixou aí tentar liberar aqui para mais um colega de vocês. Prontinho. E aí, gente, para a gente fechar o último ponto aqui e abrir para perguntas de vocês, né? Cadê, gente? Me perdi aqui, está aqui, pronto. Tem aqui, ó, política de rendas. É a última área, o governo pode intervir nessa área de renda, só nessa área de renda, né? Como que ele pode fazer isso? Ó, primeiro, política de rendas, eu coloquei o conceito, são ações que visam minimizar os efeitos das externalidades negativas nos rendimentos dos agentes. Primeiro, cada agente econômico tem seu rendimento. O governo tem impostos, que é a renda do governo. Famílias, que somos nós, temos salário. Empresários têm lucro. Tá? Externalidade negativa é tudo aquilo que afeta negativamente a renda desses agentes. Tá bom? O que pode afetar? Inflação. Um dos fatores, né? Taxa de câmbio muito alta, pode onerar os preços dos produtos importados, enfim, um monte de fatores que pode gerar externalidade. Se os impostos estiverem muito altos, né, o meu salário não vai conseguir adquirir quase nada, né, porque eu pago um monte de impostos, tá? Então é o seguinte, aqui o governo pode controlar a área, né, de rendas, né, que é da política de rendas, através de, como ele fez no Plano Real, combateu a inflação, resolveu o problema da inflação, né, melhorou para todo mundo.
Então, essa é uma forma que o governo faz intervenção na economia para poder, né, controlar, para garantir o poder de compra de todos os agentes econômicos. Tá? Aqui, anotem aí, sinalidade negativa é um efeito negativo que alguma variável está causando na renda dos agentes. Política de salário mínimo. Por que em alguns países tem lei que proíbe que o salário diminua em ter um determinado limite? Aqui, 1.045, um exemplo aí, salário mínimo aí. 1.045, ninguém pode receber menos que esse valor. É uma política para manter o padrão, o nível, né, de vida daquele trabalhador. Claro, 1.000 e pouco você não compra quase nada, mas pelo menos você tem ali, é um instrumento, é uma ação do governo para manter, né, o nível de renda daquele trabalhador. Então, na política de renda, o governo vai intervir para garantir o poder de compra desses agentes econômicos.